Paola Viana está me chamando, ela já está em Caraguatatuba, que é a cidade, é a unidade da Polícia Civil que recebeu a Eliane logo depois dela ser presa, tá? Volto a dizer aqui, a Berenice, que seria funcionária dessa empresária, continua desaparecida. Pela primeira vez ontem, a polícia colocou dentro da investigação a possibilidade de assassinato. A família quer acompanhar todos os detalhes dessa investigação, mas contaram pra gente. Não perdemos a esperança. Polícia consegue delimitar uma área porque, acompanhando a movimentação do carro da empresária, conseguem ver para onde ela vai, mas em determinado momento, ela que deveria passar, o carro não passa. E depois flagram ela voltando. Então a polícia já tem ali um espaço de investigação que é importantíssimo para que as buscas possam acontecer dia e noite e saber exatamente o que aconteceu com a Berenice. Berenice trabalhou para ela quase 5 meses e tudo que a Berenice queria, Paola, ela era só receber o que ela tinha direito com relação à rescisão trabalhista. É contigo, minha amiga. Conta as atualizações. Exatamente, tanto que ela chegou até a contratar um advogado, né, Dionísio, para tratar ali de toda essa negociação da rescisão desses 4 meses de trabalho, e ela queria receber um valor, mas a patroa dela, a Eliane, que está presa aqui nessa delegacia de Caraguatatuba, por isso que até te chamei, chegamos aqui no local agora, a carceragem fica bem aqui no local, e aí essa conversa toda por conta desse dinheiro, provavelmente, segundo a investigação, seja aí o principal motivo por essa desavença entre a Berenice, essa cozinheira, e também a patroa dela. Dionísio, ela tá aqui então, chegou nessa delegacia ontem, fez hoje audiência de custódia, então a prisão temporária dela de 30 dias está mantida, segundo a determinação do juiz, e além disso, ela fez também o exame de corpo de delito aqui mesmo no local, o que normalmente acontece ao contrário, né? O preso, quando chega, ele é levado para o Instituto Médico Legal para fazer esse exame lá, mas no caso dela foi diferente. Esse legista, ele foi acionado e ela fez o exame aqui mesmo. Aqui, a condição dela é a mesma, né? Desde que falei ontem para vocês, ela continua, então, nessa carceragem com outras 4 presas. Eu conversando aqui com o chefe da investigação, ele me disse que ela é bem reservada, que ela fica na dela, não é de conversar muito. Ele me disse, ela é de pouca conversa. Então, ela tá ali e ela também não recebeu, o que também chamou a atenção até dos policiais aqui, olha, estava conversando aqui com a equipe de plantão e conversando o tempo todo também com o Dr. Tadeu, que está à frente desse trabalho, ela não recebeu nem a visita do advogado dela, que ontem, inclusive, tentei ligar para ele aqui ao vivo, ele não quis conversar com a gente também, não quis falar nada sobre a linha de defesa, e ela também não recebeu, por enquanto, a visita de ninguém da família, nenhum amigo, ninguém veio aqui para trazer os pertences pessoais dela, o que costuma acontecer, né? Quando chega o preso, eles trazem essas roupas para cá, mas ela não recebeu ainda a visita de ninguém, Dionísio. Tem a possibilidade do quê? Uma perícia vai acontecer a qualquer momento com o uso do luminol na caminhonete preta dela e se surgir qualquer indício, qualquer pista, então a polícia o delegado pode pedir a preventiva, então, aliás, a temporária pode ser convertida para a preventiva. Se isso acontecer, o que tem chance de acontecer a qualquer momento, ela pode então sair aqui da delegacia de Caraguatatuba e ser transferida para o CDP de Taubaté ou até mesmo de Tremembé. Isso está sendo decidido então, mas claro que vai depender aí dos próximos passos dessa investigação. E a polícia, então, delimitando também toda essa área para começar um trabalho intenso de buscas, que provavelmente dê início ali do ponto de ônibus, de onde ela foi vista pela última vez, que ali bem naquele trevo de Ubatumirim, até talvez Paraty, uma área que é grande, um território, uma área muito extensa em que a polícia vai precisar de um apoio dos bombeiros, de outros municípios e de vários recursos, cães farejadores, principalmente para que se chegue aí também a uma pista. Qualquer pista nesse momento é importante, né, Dionísio? Lembra a cidade que a empresária dizia que a Berenice queria ir? É aqui embaixo, Toninhas.
ela estaria, segundo a própria empresária, com R$ 2.600 na mão. Lembrando que toda essa confusão começa porque a Berenice queria os direitos dela e queriam, no primeiro momento, pagar apenas R$ 900, que é o que ela disse ao advogado, é o que ela disse aos amigos, é o que já está no centro dessa investigação. A empresária, ao invés de dar a carona e retornar para a pousada, ela segue sentido Paraty, segundo a investigação. E a polícia foi conseguindo monitorar todo o movimento dela, do carro, passando por vários pontos de monitoramento com câmeras nas rodovias. Sistema Muralha, o sistema de acompanhamento dessas placas terminou trazendo para a investigação por onde essa caminhonete preta passou. E é exatamente esse momento da investigação que, segundo a polícia, é importante para que eles possam identificar, inclusive, a localização da possível oficina por onde esse carro passou. Eu estava numa dúvida ontem que até agora a gente ainda não conseguiu solucionar e eu vou compartilhar com vocês. Vocês viram essa caminhonete em algum lugar? Ah, Ubatuba. Viram em Paraty. Vocês viram ela parada em algum lugar em São José dos Campos? Vocês viram parada em alguma outra cidade? Viram no Corcovado? São as regiões próximas. Ah, passou pela Tamoios, Dionísio. Você viu essa caminhonete parada em alguma oficina nesse trajeto? Você lembra o nome da oficina? Liga para a polícia. Porque a polícia quer saber, porque a primeira informação é de que essa caminhonete aqui passou por um reparo por conta de um disparo acidental dentro do carro. Mas ficou circulando? Ou ficou parado? Quanto tempo ela ficou sem essa caminhonete para esse reparo? Ou foi feito um trabalho de limpeza dentro desse carro? A gente está falando disso desde o início. A possibilidade que, se o carro foi uma cena de crime, ela, conhecendo algumas rotinas por ser CAC, ela sabe como limpar uma arma, ela poderia ter a capacidade também. CAC é colecionador, atirador e caçador, tá? Ela tinha o direito de posse de arma de fogo, que foram as armas apreendidas. Se ela tinha o conhecimento de como limpar essas armas, ela poderia ter o conhecimento de como limpar uma possível cena de crime. Nada está sendo descartado pela polícia. Quem falou isso? O Dionísio? Não. A própria Polícia Civil. Inclusive, o delegado conversou com a nossa equipe com exclusividade e colocou na mesa todas essas perguntas. Pode colocar ele e a Grace. Nísio Lombardi, então a nossa equipe está agora ao lado do delegado titular aqui da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião, Dr. Tadeu Castro, que fez essa prisão da Eliane depois de 4 dias com os investigadores, as equipes lá em campo, procurando provas que pudessem então levar à possível prisão ou ao esclarecimento, a localização de Berenice. E tem um ponto crucial na versão da Eliane, que talvez a gente já trate como um álibi, porque a polícia não conseguiu confirmar. Ela disse uma coisa, mas aconteceu outra. Por isso, foi decidido pela prisão temporária e o doutor Tadeu vai dar todas essas informações para a nossa equipe agora exclusivamente. Doutor, boa tarde, parabéns pelo trabalho para toda a equipe. Como que foi esse trabalho hoje? Foi importante essa prova? A gente pode dizer o que levou à prisão? Boa tarde, Grace, tudo bom? Foi muito importante, foi uma investigação muito importante, né? Nós tivemos foi um dia de sucesso para a Polícia Civil, nós fizemos uma prisão importante, né? De uma suspeita de ter cometido um crime grave de homicídio na cidade de Ubatuba. Nós conseguimos efetuar a prisão dela, uma prisão temporária nesse momento, tá? Dada pelo juiz que estava de plantão. E agora nós vamos continuar as investigações para poder concluir, né, ver se tem mais algum partícipe dessa conduta, ver se tem mais algum elemento que a gente possa juntar nessa investigação. E o que levou à prisão, doutor? O ponto crucial na versão ou no ar, ali na casa dela foram apreendidas armas, ela tem autorização para usá-las e para andar com elas e munições? Não é bem uma autorização para andar com ela, mas ela tem. O carro foi utilizado, né? Então o carro ele foi apreendido e a perícia vai utilizar todos os mecanismos necessários para verificar se teve algum elemento que possa indicar que a Berenice esteve no carro e se a Berenice sofreu algum tipo de violência. Doutor, esse carro foi consertado em uma oficina nesses últimos dias? Nós acreditamos que esse carro teve algum reparo, tá? Ele teve alguma manutenção. Nós também verificamos já por sistemas de radar que ele teve deslocamentos fora da região litorânea nesses dias também. Nós já estamos verificando como foi feito esse reparo.
Doutor, dá para saber pelas armas qual pode ter sido usada nos últimos tempos? A perícia consegue descobrir isso? A perícia consegue verificar se alguma delas teve disparo recente, se foi limpa ou não recentemente também. Doutor, como que ela reagiu com a chegada da equipe da Polícia Civil aqui de São Sebastião? Ela estava tranquila, não reagiu, mas não quis falar nada. Falou que só falaria na presença do advogado, que é um direito dela. Então nós fizemos a prisão e trouxemos ela para a delegacia. As malas, objetos pessoais da Berenice, algo foi encontrado? Não, da Berenice nada. Nada foi encontrado da Berenice. Essa foto que a família tem de quando ela chegou lá no restaurante, pode ajudar como uma prova, uma pista, para tentar identificar caso algo seja encontrado nessas buscas? Pode, de repente, porque as investigações continuam, né? Então pode ser que às vezes apareça uma testemunha, que apareçam outros elementos que podem dizer pra gente o que aconteceu com essas malas, porque era um volume muito grande, inclusive para ela estar carregando sozinha de ônibus. Doutor, existem muitas brechas nesse depoimento dela. Ela disse para a Polícia Civil tudo o que ela teria dito para a família da Berenice? A princípio foi a mesma versão. A mesma versão que ela contou para os filhos da Berenice foi a versão que ela apresentou no primeiro depoimento dela. No depoimento de hoje, ela não quis se manifestar, disse que só se manifestaria em juízo, na presença do advogado dela. Mais pessoas próximas a ela que estiveram lá naquele momento, possivelmente um namorado, será ouvido? Grace, a gente não descarta ninguém. Então, todo mundo que tem envolvimento com ela, de um jeito ou de outro, a gente vai investigar essas pessoas, vai ver se algum deles tem algum tipo de participação ou envolvimento no desaparecimento da Berenice. Doutor, as imagens, as câmeras de segurança ali, o arquivo, o HD externo, que não foi entregue assim que foi solicitado, ele está sendo periciado? Já conseguiram descobrir algo? Ainda não, mas ele foi encaminhado para a perícia também, e também vai ser analisado pelos peritos criminais. Um dos celulares pode ser da Berenice, desses apreendidos que estava com ela, ou o senhor não acredita? A gente acredita que não. Acredita que são das outras pessoas que estavam no imóvel no momento do cumprimento do mandado de busca, e eles vão ser periciados também para analisar se tem alguma informação relevante ali dentro. Doutor, para a gente finalizar, sei que ainda tem muito trabalho pela frente, as buscas que serão iniciadas a partir dessas provas, é possível então saber o caminho, o destino que a Berenice pode ter sido levada, é isso? Sentido Rio de Janeiro? Isso, aqui a gente acredita que sentido Rio de Janeiro, né? Pelo carro. Então o carro vai ser uma coisa importante para a gente agora, vamos aguardar o resultado da perícia, mas o carro já é um elemento importantíssimo para a gente identificar e entender o que aconteceu com a Berenice. A gente pode saber se foi por câmeras de segurança ou por radares que pegaram essa movimentação da caminhonete? Os radares da rodovia, né? Os radares da rodovia, tanto os radares federais quanto os radares do estado de São Paulo, a gente tem esses acessos a esses radares, então a gente consegue saber para onde o veículo foi, em direção pelo menos, e até onde ele foi. A gente pode saber quanto tempo, por onde ela foi, quanto tempo mais dali? A gente sabe que foi sentido Rio de Janeiro, mas a gente não sabe ainda exatamente por quanto tempo ela ficou em cada lugar, né, o momento em que ela voltou e o que ela fez. Isso a gente ainda está em investigação. A partir de agora, começam as buscas focadas ali, talvez cães farejadores, é possível ali, naquela área do sertão, é muita mata, é difícil o acesso, né, doutor? É um acesso bem difícil, mas a gente tem, assim, a parceria também com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, eles fazem o trabalho de buscas em toda a região aqui, já fizeram diversas vezes, em outros casos de pessoas desaparecidas, e assim, nós contamos que o trabalho dos bombeiros vai ajudar bastante também na possibilidade de localização da Berenice. Então já pedimos reforço de Corpo dos Bombeiros, talvez GCM, Canil, já estão a postos? Aí depende, porque a gente tem que ver a questão da região, e também tem a questão do Rio de Janeiro. A gente está tratando também com outro estado, então ela pode ter entrado realmente em outro estado, no Rio de Janeiro, então a gente tem que fazer essa comunicação, né, essa parceria com as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo, para poder ver o que eles também podem contribuir com a gente no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, então se prepara agora, a partir de agora da prisão de Eliane, uma força-tarefa que pode envolver mais de um estado, forças policiais que estão prontas para ajudar a concluir essa investigação e encontrar Berenice e dar a resposta. O que aconteceu com ela? É com vocês no estúdio, com satisfação, a gente dá essa informação da prisão da principal suspeita no envolvimento do desaparecimento de Berenice. Nesse momento, inclusive pedir ajuda de empresários, de pessoas ao longo desse trajeto, viram alguém parecido com a Berenice ou com a própria Eliane passando por essa região em algum horário, denunciar para a polícia.
Isso, nesse momento de uma investigação tão importante, qualquer depoimento, qualquer relato, ele vai contribuir, né, para o trabalho da polícia. Inclusive, a nossa presença aqui chama muito a atenção, né, de toda a cidade. Tem pessoas vindo falar com a gente. Então, esse trajeto em que a polícia está percorrendo também em busca de imagens de câmeras de monitoramento vai ser muito importante também para se chegar aí a um ponto de partida para dar início, então, a essas buscas com o uso dos recursos e dos cães farejadores. O filho dela, enquanto nós ouvíamos aí a entrevista da Grace com o delegado, o filho dela entrou em contato comigo, atendi ele agora muito rápido, ele quis até reforçar que o local onde ela foi deixada ali no trevo Ubatumirim é, na verdade, né, uma versão contada pela Eliane. Para as outras testemunhas ali, pessoas do local que não quiseram gravar a entrevista, que são pessoas que estão com muito medo e até mesmo de acordo com os filhos que a Berenice conversava a todo momento, ela estaria, a última vez ali no rancho, que foi a última conversa que ela teve com a filha dela. Então, essa uma versão da Eliane. Então, a polícia deve partir aí desse ponto, mas tendo em vista que para a família ela deixou ali o local, né? Claro, aí diante desse grande mistério, qualquer informação agora, a gente segue acompanhando tudo, vai ser sempre muito importante para dar prosseguimento a essa investigação, né, Dionísio? Principalmente aí a perícia na caminhonete preta, o carro da Eliane. Você viu Eliane em Paraty, no Rio de Janeiro, em alguma cidade próxima, ouviu a própria Berenice em algum desses momentos? Pega nas câmeras de segurança, manda para a polícia e a gente vai acompanhar. A Eliane, que é a patroa, a principal suspeita, está na cadeia. Ela não quer dar detalhes, mas a polícia acredita que ela está escondendo um crime cruel. A polícia planeja agora fazer buscas em Ubatuba para encontrar essa mulher de 60 anos. Eles vão encontrar, inclusive, no Rio, porque existe a possibilidade de que o corpo tenha sido jogado lá. A Eliane nega qualquer envolvimento, diz que nunca faria nenhum mal para a funcionária, mas agora vem uma informação muito importante. Ela diz, por um lado, que deixou a funcionária num trevo que fica nessa rodovia. Nós fomos até esse trevo e a história parece que não encaixa. Num quebra-cabeças, essa peça de que ela deixou num trevo, essa peça não encaixa. Não faz sentido. A polícia não acredita nessa versão. A perícia também está fazendo testes com luminol para saber se tem sangue da patroa dentro da funcionária dentro do carro da patroa. E essa informação que eu contei para vocês anteriormente, por que a polícia agora investiga a possibilidade de um crime passional? Como se a Eliane, patroa, estivesse com ciúme da funcionária Berenice? Porque essa funcionária foi fazer faxina na casa do namorado dela? A Mônica Simões, no Litoral, conversou com familiares da Eliane. Conversou também com familiares da Berenice, a funcionária. Nós fomos ouvir os policiais e temos agora as últimas informações, aquelas que ainda não tinham sido contadas sobre essa novela da vida real. 13 dias depois do desaparecimento, a polícia planeja começar as buscas pelo corpo de Berenice. Os agentes entendem que o caso não é mais um simples desaparecimento, mas sim um homicídio com ocultação de cadáver. A cada nova prova, essa hipótese ganha mais força. A polícia deve concentrar as buscas perto do restaurante onde Berenice trabalhava. Toda a região é cercada por mata fechada, córregos, cachoeiras e trilhas. Um cenário de difícil acesso. A expectativa é encontrar qualquer vestígio que ajude a reconstruir os últimos passos da cozinheira e, principalmente, responder a pergunta que angustia a família. O que aconteceu com Berenice? O meu coração diz que algo aconteceu, mas eu espero em Deus que tudo dê certo. Não é só a mata que será vasculhada. A polícia também procura respostas dentro dos 2 carros apreendidos na investigação. Eles pertencem à ex-patroa Eliane Alves dos Santos e ao namorado dela, um bobeiro aposentado. Peritos utilizaram luminol para tentar identificar vestígios de sangue, mesmo depois de uma possível tentativa de limpeza. O resultado dos exames ainda não foi divulgado.
Um outro detalhe chamou a atenção da polícia. Um funileiro ouvido na delegacia disse que o carro de Eliane passou por um reparo em uma das portas. O dano pode ter sido provocado por um disparo de arma de fogo no período do desaparecimento da cozinheira. Agora, os investigadores tentam descobrir quando esse disparo aconteceu e se ele tem alguma relação com o desaparecimento de Berenice. Eu achei que ela estava ocupada trabalhando, alguma coisa, dormindo, e eu fui dormir. Aí no outro dia eu percebi que ela não tinha ficado online, e aí eu comecei a ficar preocupada. Enquanto as perícias avançam, uma conversa gravada pelo filho de Berenice passou a fazer parte das investigações. 3 dias depois do desaparecimento, José Carlos telefonou para Eliane. Olá, tudo bom e você? Bom dia, prazer, José. O que aconteceu? Porque minha mãe sumiu. Ela não chegou ainda. Não, assim, ó, ela saiu daqui falando que ia pra Paninhas. Ela tinha um trabalho lá. Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Vocês discutiram? Aconteceu alguma coisa assim mais séria? Abre o jogo que eu queria entender na realidade o que aconteceu de fato, porque estão preocupados. Eu acionei a polícia, eles até iam vir. No mesmo áudio, Eliane apresenta a primeira versão dela sobre o desaparecimento. Diz que deu uma carona para Berenice, pagou parte da rescisão em dinheiro e que a cozinheira seguiu sozinha. Chegar o ônibus, dei para ela R$2.600, porque ela estava querendo um acordo, ela trabalhou aqui 4 meses, aí ela falou de fazer um acordo de 5 meses, ela tinha trabalhado 4, Te deu trabalho, então? Não me deu trabalho nenhum. A ex-patroa fala ainda sobre um novo trabalho que Berenice teria conseguido na Praia das Toninhas. Ela queria uma carona, ela resolveu ficar ali mesmo. Ali mesmo, homem? No preço do Guatumirim ali. Ela falou assim que não sabia mais se ia para as Toninhas, ia ver coisa que ela ficou... Eu falei, tá bom então, deixei ela lá. Mas a polícia descobriu que Eliane estava no caminho contrário, sentido Rio de Janeiro. Radares da rodovia registraram que Eliane retornou apenas 10 horas da noite do dia do desaparecimento de Berenice. Afirmam que Berenice queria voltar para a cidade dela, Igaratá, interior de São Paulo, e não tinha intenção de ficar no litoral norte. A investigação também passou a analisar a relação entre Berenice e a ex-patroa Eliane. 5 dias antes de desaparecer, a cozinheira foi fazer uma faxina na casa do atual namorado de Eliane. Logo depois, Berenice foi demitida. Agora, a polícia apura se um possível crime pode ter sido motivado por ciúme e não por uma discussão envolvendo o pagamento das verbas rescisórias. O namorado relata, inclusive, que ela tinha feito um trabalho pro namorado. A gente identificou um Pix do namorado pra minha mãe e que ela teria feito um serviço na casa dele, limpado a casa dele. No dia do desaparecimento, testemunhas disseram que Eliane e Berenice tiveram uma discussão em frente ao restaurante e que a cozinheira foi agredida pela ex-patroa momentos antes de desaparecer. E a amiga também relata que teve sim uma briga, até falando alto, e ela pede, segundo a amiga, ela pede pra minha mãe entrar dentro do restaurante pra evitar a confusão lá na frente, e minha mãe fala que não ia entrar, que tava com medo. Eliane é caque, colecionadora, atiradora desportiva e caçadora. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas armas, munições, celulares e o passaporte da empresária. Eliane aparece em fotos segurando armas e praticando arco e flecha. Não é bem uma autorização para andar com ela. Ao lado dela, um bombeiro aposentado também é investigado, já que foi ele quem levou a caminhonete de Eliane ao funileiro. Enquanto a polícia segue em busca de respostas, a família de Berenice continua esperando por aquilo que mais deseja desde o dia 30 de junho. Descobrir o que aconteceu com a cozinheira de 60 anos, que saiu do trabalho e nunca mais foi vista. Vamos começar ao vivo com a nossa repórter. A Mônica, desde as primeiras horas de hoje, está lá no litoral para conversar com todo mundo, para tentar encontrar detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de esclarecer o que de fato aconteceu. E nós conseguimos um conteúdo que é muito delicado, viu, Mônica? E que está sendo investigado pela polícia agora. Então eu quero que você preste atenção. Você que está acompanhando a história dessa senhora desaparecida já há quase 2 semanas
E nós temos um capítulo agora surpreendente, que vai dar muito trabalho para a polícia. Qual a informação que você tem, por favor, Mônica? Olha, Passaia, realmente mais uma hipótese sobre o desaparecimento da dona Berenice, de 60 anos. Nós recebemos uma denúncia anônima. E o denunciante disse o seguinte, Passaia, que uma testemunha viu a briga entre a Eliane e a Berenice, e que foi super violenta, tanto que a cozinheira ficou desacordada. Quando a Eliane viu realmente o que tinha feito, ela se desesperou e pediu para o próprio sobrinho colocar a Berenice dentro do carro para levá-la até o hospital. E aí que fica a pergunta, o que aconteceu no meio do caminho? Será que a dona Berenice não resistiu aos ferimentos por causa dessa violência toda, por ter apanhado demais da Eliane? A Eliane criou toda essa história. Então, quer dizer, a polícia tem mais uma hipótese sobre o desaparecimento da cozinheira. O que será que aconteceu? E a gente tá aqui desde as primeiras horas da manhã, Passaia, ouvindo as pessoas também no final de semana, e cada hora chega uma informação nova. Então, a polícia está debruçada em cima do caso para realmente descartar o que não é e realmente olhar para o que vai servir nesse caso, porque é muita informação. Então, a gente tem mais uma hipótese, a polícia já recebeu, nós já enviamos para o delegado aqui de São Sebastião, e ele já está buscando aí as pessoas que realmente viram essa briga, as testemunhas oculares ali no restaurante, para conversar com elas, entender se isso é verdade ou se é realmente mais alguma informação que não procede, viu, Passaia? Pois é, e o fato de poder ser um crime passional faz muito mais sentido, Diógenes. Exatamente, Passaia. Você tinha observado um detalhe importante, né? Em princípio a gente achou que é alguma coisa que envolvia uma relação trabalhista. E estava difícil a gente entender que uma questão tão pequena, um valor tão pequeno pudesse ensejar esse tipo de ação. Mas agora não. Agora as pistas que surgem são de uma relação ou de um problema passional, Passaia. E aí a coisa muda de figura e aí não vale, pode ter o dinheiro que for, quando a pessoa está movida por um ódio, por uma gana passional, ela faz qualquer coisa. E veja que a patroa oferecia R$900, a Berenice estava pedindo 4.000. Então, uma diferença de R$3.100. Por que a polícia não acredita que apenas os R$3.100 fariam ou promoveriam um crime tão cruel assim? Nós sabemos que tem gente que mata por menos, mas nesse caso, a pessoa que mata por menos, ou porque ela não está precisando de dinheiro, não é? E 3.100, na verdade, são muito para ela, ou porque é uma pessoa que não está nem aí com nada, já é bandido, e o bandido mata por qualquer motivo. Porém, quando é uma empresária que tem pousada, casa própria, tem dinheiro investido, tem carro caro, ela não vai jogar tudo isso pro alto apenas por R$3.100. A polícia... Faltava uma peça para a polícia para entender o que poderia ter acontecido. E essa questão da motivação do crime passional é o que chamou muita atenção e que está sendo investigado agora. Nós já entramos no 11º dia. A Eliane foi presa em casa ao lado da pousada, onde a Berenice foi vista pela última vez, e o carro é a peça-chave nessa investigação. Um carro, inclusive, que passou por reparos dentro desse período em que a Berenice teria desaparecido, e o motivo do reparo, um disparo de arma de fogo dentro desse carro. Por quê? Grace Abdu está no caso, explode no Cidade. Exclusivo. Nossa equipe tem acesso ao relato de Eliane para a família de Berenice 3 dias após o sumiço. O que aconteceu? Porque minha mãe sumiu. Ela não chegou ainda. Essa é a voz de Eliane, a ex-patroa da cozinheira. Eu nem sabia que ela tinha filho, ela não falava de uma filha que ela tinha. A principal suspeita de ter praticado o crime e que agora está presa. Segundo testemunhas que acompanhavam a família no primeiro encontro com a dona do restaurante, Eliane reagiu de uma forma suspeita. Dei para ela R$2.600, porque ela estava querendo um acordo, ela trabalhou aqui 4 meses, daí ela falou de fazer um acordo de 5 meses, mas ela tinha trabalhado, 4 tinha trabalhado só. 4,
Te deu trabalho, então? Não me deu trabalho nenhum, não. Acompanhada pelo namorado, o casal se ajuda no suposto álibi. Eu também não sei se era verdade também, esse serviço dela das toninhas. É isso que eu tô pensando. Então, também. porque pra ele falou das toninhas, pra mim ela falou das toninhas, e ela falou, mas ela não falou o que era que ela ia fazer lá. Nem onde que era, né? Se era... Não. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu tava limpando minha casa, eu tava falando bastante das toninhas. Eliane então cita a suposta carona sentido Praia das Toninhas, onde Berenice estaria indo rumo a um novo emprego. Você levou ela em algum lugar? Então, ela queria uma carona, ela resolveu ficar ali mesmo. Ali mesmo? No emprego do Guatumirim ali. Ela falou assim que não sabia mais se ia para as Toninhas, ia ver coisa que ela ficou... Eu falei, tá bom, então, deixei ela lá. Um percurso de cerca de meia hora de distância na caminhonete. Mas, segundo a suspeita, Berenice teria pedido para desembarcar menos de 10 minutos depois. Eu vou te ensinar como sair disso daqui, para isso aqui, ou então isso aqui, utilizando apenas a inteligência artificial. Berenice teria pedido para desembarcar menos de 10 minutos depois. Aí você pegou ela com o seu carro e levou ela no trevo. Eu ia levar ela até o centro, mas ela não quis. Ela falou assim que ela queria ficar por aqui mesmo, então ela não sabia se ela ia mais para as Toninhas. Ela falou que não sabia, então. No caminho, ela falou que não sabia mais se ela ia mais para as Toninhas. A família questiona a versão. Berenice não pretendia continuar em Ubatuba, segundo testemunhas. A ex-patroa então diz que pagou Berenice, sem que ela assinasse um recibo. Então ela saiu daqui com R$2.600. Nossa, com R$2.600 de dinheiro, doutor. Vivo. A mesma versão foi dada pela suspeita em depoimento oficial à Polícia Civil, mas provas indicam que Eliane mentiu. Por isso, a prisão temporária foi pedida e Eliane permaneceu aqui na casa dela todos os dias depois do sumiço de Berenice. Ela só não estava indo até o comércio que fica bem perto daqui. Com a grande repercussão do caso Berenice, a investigação passou a ser feita pela DIG de São Sebastião. O delegado titular, André Castro, esteve aqui na região. Os investigadores permaneceram aqui por 4 dias, levantando pistas, provas, ouvindo testemunhas e qualquer coisa que indicasse que a versão, ou na verdade o álibi de Eliane, não era verdadeiro. Aqui no local, a Polícia Civil também apreendeu a caminhonete e conseguiu levantar uma informação muito importante do namorado de Eliane. Os policiais sabiam que a caminhonete tinha ido para uma oficina depois do sumiço de Berenice. E então, o namorado disse em depoimento que teria acontecido um tiro acidental dentro do veículo, mas que não tinha nada a ver com o sumiço da cozinheira. A Polícia Civil, então, apreendeu o veículo que passará por perícia e está também levantando informações na oficina que fez esse trabalho. Durante a busca e apreensão que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui na casa da principal suspeita do crime que pode estar por trás do sumiço de Berenice, a Polícia Civil encontrou armas e também 3 celulares que estão sendo periciados. Todo o material foi apreendido. Eliane foi surpreendida pela polícia. Estava dormindo quando a Polícia Civil bateu a porta com um mandado de prisão temporária. Ela está sendo ouvida mais uma vez. A polícia apresenta as contradições e espera a confissão do que teria acontecido com Berenice e onde ela estaria. As buscas são feitas também pelos pertences pessoais, pelas malas, que com certeza para a investigação Berenice não levou. As equipes se preparam também para fazer buscas por toda aqui a região,
todo o entorno aqui da casa e dos comércios de Eliane, onde há muita mata fechada e onde ela pode ter escondido o corpo da vítima. É um acesso bem difícil, mas a gente tem assim a parceria também com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Eles fazem um trabalho de buscas em toda a região aqui, já fizeram diversas vezes em outros casos de pessoas desaparecidas, e assim, nós contamos que o trabalho dos bombeiros vai ajudar bastante também na possibilidade de localização da Berenice. Eliane é CAC e, segundo denúncias, costumava andar pela região de Ubatuba com armas e munições. Clientes do restaurante reclamavam com frequência na internet do comportamento de Eliane. A dona do local não tem nenhuma educação. A dona do local foi extremamente mal educada. Em alguns comentários, o cliente até elogia as outras funcionárias, mas diz que Eliane não sabe responder nem bom dia. É uma pessoa amarga, uma pessoa, sei lá. Não sei qual que é o problema daquela mulher, entendeu? Tem tudo, parece que tem condição financeira, tem dinheiro, é comerciante, mas sabe uma pessoa amarga que parece que não é feliz, sabe? Sei lá. O carro, as armas, celulares e o passaporte de Eliane foram apreendidos. A prisão temporária de 30 dias pode ser prorrogada até a finalização do inquérito. O namorado da suspeita também é considerado parte da investigação. A gente não descarta ninguém. Então todo mundo que tem envolvimento com ela, de um jeito ou de outro, a gente vai investigar essas pessoas, vai ver se algum deles... Uma outra coisa que a polícia pode levantar é que, se for confirmado o envolvimento da Eliane em um homicídio, premeditação. Porque ninguém faz o que ela fez, de uma hora pra se outra. é que foi como a polícia está falando, lembrando que nós estamos levando como base a polícia, algo tão rápido, né? Rápido. Tão de improviso, assim, para conseguir desenhar tudo isso. Não, eu também acredito nisso. E eu acho que a polícia já tem, inclusive, a movimentação da caminhonete dela em direção a Paraty. Já tem fotos com radares, e ela vai ter que explicar tudo isso. E mesmo ela se recusando a falar, porque ela, quando foi levada para a delegacia hoje, ela disse o seguinte, como disse o delegado, me reservo ao direito de falar em juízo. Agora, por que o silêncio? Então, quem não deve... não teme. Se eu não devo nada, eu falo, vem cá, eu não tenho nada com essa história. Eu paguei, eu deixei em tal lugar, eu provo tudo direitinho, pode investigar o que quiser. Nada, ela dificultou tudo. E terminou sendo presa agora pela Justiça. A Justiça concedeu a prisão temporária. Volto a dizer a vocês, pode durar uma semana, pode durar até amanhã a audiência de custódia, mas pode durar até 90 dias para que a polícia consiga esclarecer. E no meio de tudo isso, o local certo onde foi feito o reparo dessa caminhonete, que teria sido atingida com disparo de arma de fogo, curiosamente, segundo a polícia, dentro do intervalo ali do desaparecimento da Berenice. Nesse meio tempo, né? E outra coisa que tem que investigar, tá? Só para encerrar esse assunto hoje, as informações de que ela poderia estar ameaçando pessoas na rua, andando armada onde não poderia, usando isso para inibir ou intimidar as pessoas na rua, é o que a polícia tem que abrir também uma investigação paralela. Se tudo isso, inclusive no próprio restaurante, né? Que as pessoas, quando você é bem tratado num restaurante, você fala, pô, vem cá, tá bem tratado, a comida é boa, o dono é legal, os empregados falam, olha, aquele funcionário é ótimo, nada, todo mundo falando, olha, a dona é um entojo. Trabalho da nossa Grace Abdu, Glauco Dória, João César e também da nossa Paola Viana e a equipe que continua em Caraguatatuba acompanhando os desdobramentos, o exame de corpo de delito e também a perícia do luminol, que hoje pode trazer a resposta do que E o filho registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Foi aí que a Polícia Civil passou a investigar o caso e refazer os últimos passos da cozinheira. A patroa de Berenice foi ouvida. Em depoimento, ela disse que deu uma carona para a cozinheira até o trevo do bairro Ubatumirim. Isso era por volta de 5 horas da tarde. Ainda segundo a Polícia Civil, depois de deixar Berenice, a patroa disse que voltou para casa. A partir daí começa uma série de contradições de acordo com os investigadores. Com bases em registros de radares e câmeras, a polícia descobriu que o carro da patroa seguiu para o Rio de Janeiro e só voltou por volta das 10 da noite. Dias depois, ao cumprir mandado de busca e de prisão temporária, o mesmo carro foi encontrado sem placas e com marcas de reparos provocados por arma de fogo. Quando os policiais chegaram na casa da patroa, ela jogou um telefone celular num terreno coberto por mato.
Por isso, mesmo com a Berenice ainda desaparecida, a polícia passou a investigar a patroa como suspeita por homicídio. Como tem todos esses indícios de que ela não desapareceu de maneira espontânea, nós temos que trabalhar também com a possibilidade de ter sido vítima de um homicídio. Então numa linha de investigação, a gente vai atrás da conclusão das investigações ligadas a um possível homicídio. Tá? Então, analisar mais provas, se teve participação de alguém, né? Quais as condutas realmente foram praticadas todas pela suposta autora, isso é uma linha. A patroa de Berenice foi presa preventivamente na última sexta-feira. A polícia apreendeu 3 armas com registro na casa dela e 2 celulares. O filho afirma que a mãe tentava uma rescisão amigável para que ela deixasse o emprego. Sabíamos que que elas estavam em briga, minha mãe estava buscando um advogado para uma rescisão amigável e na terça-feira ela desapareceu. Nós entramos em contato com os advogados da patroa de Berenice, mas a defesa afirmou que só irá se manifestar após ter acesso ao processo.